Então, beleza. Vamos seguir aqui agora para o beta 1. Então, eu tenho que os receptores de beta 1, o que eles vão fazer? Eles aumentam a frequência cardíaca e a força de contração. Além disso, eles estimulam a liberação de renina pelo rim. Tá? Renina é aquela enzima lá que vai fazer todo aquele transporte e aquele sistema enorme de renina, angiotensina, aldosterona. Tá? Para quê? Um dos mais eficazes sistemas de aumento da pressão arterial, de controle da pressão arterial. Beleza? Inclusive, fazer um adendo aqui, né? Se você não está lembrando disso daqui, volta lá. Tem uma lista completa de Fisiologia 2 lá, que eu falo justamente disso daqui para você entender onde é que essa medicação vai atuar, tá bom? Ela vai bloquear isso daqui, inclusive aqui embaixo também, ó, tá? Então, volta lá, assiste Fisiologia 2, Sistema Renina, e depois você vem aqui e você vai entender essa parte aqui, tá? Então, eu tenho qual medicamento para isso? Para o beta 1, eu tenho o atenolol, tá? Então, eu tenho o atenolol para o beta 1. Então, o que ele vai ser? Ele vai ser um medicamento bloqueador disso daqui. Então, da mesma forma que eu falei aqui em cima, se o receptor beta 1 ele vai aumentar a frequência cardíaca, se eu aumento a minha frequência cardíaca e eu aumento a minha força de contração, com certeza eu vou aumentar a minha pressão arterial. Tá? Com certeza eu vou aumentar a minha pressão arterial. Então, se o meu receptor ele faz isso daqui, o meu medicamento tem que ser oposto a isso. Ele tem que bloquear isso daqui. Tá? Ele tem que impedir esse aumento de frequência cardíaca. Tá? Então, em relação aos receptores de beta 1, esse medicamento ele entra na categoria de beta-bloqueadores. Então, ele vai bloquear o receptor beta. Tá? E neste caso aqui do atenolol, ele é um beta-bloqueador seletivo. Ele é um beta-bloqueador seletivo, o atenolol. O que eu quero dizer com isso? Que ele só vai atuar no beta 1. Só. Ele é seletivo. Ele vai lá e seleciona quem ele quer mesmo e vai lá e atua ali. Tá? Então, o que eu vou promover para o meu paciente quando eu estiver fazendo uso desse atenolol aqui? Eu vou evitar que a minha frequência cardíaca aumenta. Eu vou evitar que a minha força de contração aumente, que por consequência disso, eu vou fazer com que a minha pressão arterial diminua. Então, qual é um outro cuidado que eu tenho em relação a este medicamento aqui? Verificar a frequência cardíaca, tá? Verificar também o ritmo cardíaco, tá bom? Por quê? Porque eu posso ter aqui uma bradicardia. Se eu não vou aumentar, se esse paciente acabou de acordar, ele está lá com a frequência cardíaca dele lá bem baixa, e aí a gente faz o uso desse medicamento aqui, eu posso reduzir mais. Por quê? Porque eu estou evitando que isso aqui suba, tá bom? Então, os beta-bloqueadores, tá? Eles são antihipertensivos. Eu tenho essas preocupações aqui também, de verificar a pressão arterial, de não administrar se ele tiver em caso de hipotensão, tá bom? Nesse caso aqui, menor, 60, certo? E além disso, tá? Além disso, eu posso também ter ele fazendo função aqui, ó, de controle de frequência cardíaca, tá? Também posso ter. Se ele está evitando que a minha frequência cardíaca aumente, então eu também posso utilizar essa medicação para o controle de frequência cardíaca. Tudo bem? Mas quando eu for falar lá de cardiotônico e antiarrítmico, a gente vai voltar nesse atenolol aqui, tá bom? Mas aqui, em relação à pressão arterial, eu tenho isso. Eu tenho que este receptor beta, ele faz isso. Então, se eu quero diminuir a minha pressão arterial e eu vou utilizar este medicamento aqui, eu sei que ele vai fazer o contrário disso. Eu vou inibir esse aumento de frequência cardíaca, eu vou inibir a força aumentada de contração,
tá? Por isso, eu entro na categoria de beta-bloqueadores. E este, em específico, ele é seletivo, ele não vai atuar em outro, tá? Aí, eu tenho agora aqui, na parte de baixo, que é o propanolol, que ele é também um beta-bloqueador, tá bom? Ele também está aqui, faz parte dos beta-bloqueadores, porém, ele entra na categoria de não seletivo. Ele é um não seletivo, tá? Então, por que ele é não seletivo? Porque além de ele vir aqui, ó, ele vai atuar nesse, ó, no beta 2. E o beta 2, os receptores de beta 2, o que eles causam? Ó, eles causam broncodilatação. Dilatação eles causam. Então, se eu estiver utilizando uma medicação para hipertensão aqui, que ela é não seletiva, ela vai também vai evitar, vai bloquear essa ação aqui, ó. Então, qual é o risco que eu tenho que tomar cuidado para esse paciente aqui? Se ele for asmático. Imagina só que eu tenho um paciente em crise asmática. O que está acontecendo na crise asmática dele? Broncoconstrição. Constrição, não é dilatação. Na crise asmática, eu estou tendo broncoconstrição, tá? Aí eu vou lá e administro o propanolol, que é um medicamento para minha pressão arterial, porém, ele vai inibir isso daqui, ele vai fazer o efeito contrário disso daqui, porque ele é um beta-bloqueador. Ele vai bloquear isso. Imagina você bloqueando a broncodilatação num paciente asmático, que está com broncoconstrição. Você vai prejudicar mais ainda o paciente, tá bom? Então, aqui em relação à asma, esse medicamento é muito importante você ter esse raciocínio aqui, tá? Que hoje a gente está falando de medicação bloqueadoras, tá? E este daqui, o atenolol, ele é seletivo, não tem esse risco. Agora, o propanolol, ele não é seletivo. Eu tenho esse risco aqui. Ele vai no beta 2 também, tá? Então, ele indo aqui no beta 2, ele vai evitar, ele vai bloquear a ação de broncodilatação. Então, se eu tiver um paciente com dificuldade, com dispneia, dificuldade para respirar, porque ele está tendo crise de broncoconstrição, eu não posso administrar esse medicamento aqui. Eu vou prejudicar mais ainda esse paciente, tá bom? Então, lembrando que eu tenho nos beta-bloqueadores, eu tenho eles como seletivo, atenolol, e eu tenho eles como não seletivo, que é o propanolol, tá? E aí, um cuidado específico propanolol aqui, que ele gera o bloqueio disso daqui, da broncodilatação. Beleza? Então, lembrar aí, ó, de doenças respiratórias em relação a esse medicamento. Mas, qual é a função dele? A função dele é fazer com que a minha pressão arterial abaixe. Mas, ele é um beta-bloqueador não seletivo. Então, ele também vai causar isso daqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui em relação principalmente ao propanolol? Eu tenho que evitar, né, tentar, né, evitar que eu faça o aprazamento, a medicação, junto com o outro, tá? Porque eu tenho, além do efeito aqui, eu vou ter o efeito que eu quero de baixar a pressão arterial. E aí, se eu utilizar um outro medicamento junto, eu vou, de novo, causar uma hipotensão no paciente, certo? Então, ó, de novo, verificar a pressão arterial, de novo, não administrar se estiver abaixo de 90/60. E neste caso específico, assim como aqui em cima também, neste caso específico, eu tenho que me atentar a doenças respiratórias. Então, é isso aí, ó. Alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Então, pessoal, ó, segunda parada, tá? Vou escrever aqui, ó parte 2, tá bom?
Essa aqui é a parte 2. Falamos agora ainda sobre os antihipertensivos, só que agora a gente falou de beta 1 e beta 2, beleza? Então, mais uma pausa, vai lá, toma uma água, dá uma relaxada e volta aqui. Última parte agora, certo?